Boa noite, paz, nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor, de estarmos na sua casa, de podermos celebrar ao Senhor nosso Deus, de poder glorificar o nome do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui o Senhor está falando a Josué, ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante. O que o Senhor quer dizer para nós essa noite, independente da circunstância, independente dos problemas ao qual nós estamos enfrentando, das quais as situações que estão se levantando contra nós, mas o Senhor diz: não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E ele diz assim: é contigo por onde tu andares. Você vai passar por essa situação, você vai encontrar a vitória. O Senhor vai trazer a vitória para você nesta noite. Hoje é um culto de vitória, hoje é um culto onde nós celebremos e adoramos ao Senhor. E o Senhor está dizendo para nós, a sua palavra diz: não te espante, não te pasme, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. O Senhor está falando isso para nós essa noite, para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, porque ele fala que aonde nós andarmos, ele estará conosco. E quando o general Jesus Cristo, ele entra nesta batalha, e toda batalha que ele entra, ele é vencedor, e toda batalha que ele é vencedor, ele diz para você: em mim tu és vencedor. Então o Senhor esta noite diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso eu convido você, feche os teus olhos, vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o Deus da nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesta noite, por isso nós viemos celebrar ao Senhor, viemos buscar a tua face, Senhor, venhamos a glorificar o teu nome, porque nós sabemos, Senhor, que independente da circunstância, o Senhor é conosco. A tua palavra nos garante que o Senhor é conosco e a vitória virá em Cristo Jesus. Por isso eu coloco, Senhor, este culto diante de ti. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha agir em nosso meio. Senhor, tem total liberdade nesta noite. Opera, Senhor, em cada coração. Tira, Senhor Deus, toda dureza de coração. Tira toda a cegueira espiritual, traz sabedoria, traz entendimento, traz compreensão da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos tudo diante de ti e declaramos a vitória, Pai. A vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo,
Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus nesta noite. Amém. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Glórias damos ao Senhor. E nesta noite eu quero que você peça que o Deus, Ele encha a sua vida com a presença dEle. Porque somente com a presença do nosso Deus nós estamos guardados e selados. Aleluias. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia. Glórias damos ao Senhor, porque Ele enche as nossas vidas, Ele nos completa. E eu creio que você entende isso. Que nós, quando abrimos a nossa boca, que nós clamamos ao Senhor, a sua palavra diz que Ele ouve. A palavra diz: clame a mim e eu te responderei.
Então, você basta abrir a sua boca, porque o Senhor disse que vai nos responder. E eu digo para você que nada é impossível para aquele que crê. A palavra diz, e ela promete isso, que tudo que nós pedimos com fé, crendo e não duvidar, o Senhor assim concederá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga isso mais uma vez. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Aleluia. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Você que está aqui, você que está nos assistindo aí, você que está nos vendo. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu te perguntar. A Alessandra parecia que eu achei que ela ia até falar sobre a minha palavra. Porque há alguma coisa impossível para Deus? O que vocês acham? Talvez você que está aí na sua casa, você deve estar passando por alguma situação e que você deve pensar, puxa, isso não tem solução. Isso não tem mais solução na minha vida, isso não tem mais jeito. Talvez você esteja pensando, talvez você que está aqui, dizendo, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que isso Deus não vai mais ouvir a minha oração. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que não tem mais solução. Porque muitas vezes, querido, as pessoas estão passando por alguma situação e elas acham que tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer. Para Deus tem alguma coisa impossível para Ele? Claro que não. Então, as pessoas, ultimamente, elas estão assim, elas estão deixando o inimigo entrar na sua mente, entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família. Porque o inimigo ele vai soprar na minha vida e na sua vida, aos nossos ouvidos, que Deus não pode resolver nada. Quantas vezes nós já não ouvimos de parentes, de amigos, de colegas, e dizer o que adianta ir para a igreja? O que adianta buscar Deus? Quantas vezes nós já ouvimos isso? O que mudou na tua vida? Você buscando a Deus, você indo na igreja. Só que eles não entendem que para Deus não há nada impossível. Porque para Deus é um estalar de dedo. E toda situação que está fora de lugar na nossa vida, Ele ajeita tudo, Ele arruma tudo. É numa palavra liberada, e Deus coloca tudo em ordem na nossa vida. É uma ordem de Deus. E Ele começa a colocar as coisas em ordem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tem um louvor que a gente canta que fala sobre isso, né? Entra e coloca tudo no seu lugar. E Deus, querido, Ele pode tudo, porque não há nada
impossível para Deus? É que muitas vezes a gente acha que tem alguma coisa que Deus não vai fazer. É que muitas vezes as pessoas acham que Deus não vai conseguir resolver essa situação, não vai conseguir resolver esse problema, não vai conseguir nos dar vitória nessa doença, nessa enfermidade, nessa luta, nesse gigante que se levantou, nesse obstáculo. E eu quero dizer para você que não tem nada impossível para Deus. Porque quando tudo parece impossível, aos nossos olhos, Deus começa a agir na nossa vida. Quando nós não conseguimos mais lutar ou ter forças, aí o Deus do impossível, ele entra em ação. Aí quando a gente acha que não tem mais nada, aí Deus entra em ação. Quando nós não conseguimos, quando o médico diz que não tem mais solução, quando as pessoas dizem para você que não tem mais solução, quando as pessoas falam para você não existe solução para esse problema, não existe vitória para isso, quando as pessoas determinam e lançam palavras sobre as nossas vidas dizendo que nós somos derrotados, porque não há mais solução, não tem mais jeito. E aí nós vamos lá para Lucas 1,37, abre a tua Bíblia aí. Aí nós vamos para a palavra, porque a quem nós temos que ouvir? A voz de Satanás ou a voz de Deus? E olha o que a palavra de Deus nos diz essa noite. Que talvez, querido, a gente esteja vivendo uma situação difícil, passando por algumas lutas. Mas observa o que eu estou falando, passando. Eu não estou dizendo para você permanecer, eu não estou dizendo para você morar, eu estou dizendo que você está passando. E aí a gente vai para a palavra. E lá em Lucas 1,37 diz o quê? Porque para Deus nada é impossível. Olha para o teu irmão e me diga aí, viu? Eu sabia que Deus ia falar conosco essa noite. Porque para Ele não tem nada impossível. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Para Deus, querido, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Porque diante das situações e das dificuldades, e que muitas vezes a gente está passando, e talvez você esteja diante de algo que parece que não tem solução. É quando você recebe uma situação, uma notícia, quando você recebe um diagnóstico, quando você recebe algo ruim, e aí a gente se depara com aquela situação e que nos pega muitas vezes de surpresa. E aí vem aquele questionamento na nossa mente. Será que há solução para isso que eu estou vivendo, para isso que eu estou passando? Será que tem solução? Ou a gente para e começa a dizer assim, parece que agora sim, agora não tem mais solução. Lembra quando a gente chega e fala e diz, agora eu cheguei no fundo do poço. Mas mesmo assim, quando nós chegamos no fundo do poço, porque nós servimos a um Deus que para Ele não tem impossível, Ele vai lá e nos resgata do fundo do poço e nos coloca num lugar de honra. Mesmo quando nós estamos vivendo assim, mesmo quando nós achamos que não tem mais solução, que parece que o momento que estamos passando não tem mais solução. Mas eu quero lembrar para você, querido, que Deus, Ele tem uma palavra para você.
para Ele nada é impossível. Para Deus não tem impossível. Não tem impossível para Deus. Tudo que nós não conseguimos fazer é um estalar de dedo e Deus resolve. É no estalar de Deus, é numa palavra liberada de Deus sobre a nossa vida, quando Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e Ele diz, vai lá e abençoa, vai lá e cura, vai lá e liberta, vai lá e restaura, vai lá e faz o milagre, vai lá e dá vitória, vai lá, porque é Deus que está falando. Porque não tem impossível para Deus. Pastor, mas eu não tenho vivido aquilo ainda que Deus tem para mim. Aguarda, porque para Ele não há nada impossível. Aguarda, porque não há nada. Quando a gente acha isso, a gente começa a lembrar de algumas coisas. Quantas portas o Senhor abriu na tua vida? Quantos caminhos o Senhor criou para você? E quantas coisas Ele já realizou na tua vida? Quantas coisas? Cria caminhos e realiza o que ninguém mais pode fazer na tua vida. O que ninguém pode fazer, Deus vai lá e faz. Quando você acha que as portas estão fechadas, Deus vai lá e abre as portas para você. Quando você acha que não tem mais solução, que não tem mais caminho para você percorrer, Deus cria o caminho para você percorrer. Ele faz tudo. Ele realiza o que ninguém pode fazer na tua vida. Ele realiza aquilo que nenhuma pessoa consegue fazer na tua vida. Porque para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E eu quero que você creia, espere e deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir. Creia, espere e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Lá no Salmo 77, 14, diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. É Ele que nos dá vitória, é Ele que realiza milagre na nossa vida. É Ele, querido. Quando nós falamos aqui, como é um culto de vitória, quando nós falamos em vitória, geralmente pensamos em algo grandioso. Sim ou não? Sim ou não? Grandioso, espetacular. Nossa, Deus me deu a vitória. Deus me deu uma casa. Deus me deu um carro. Deus me deu um bom salário. Deus me deu coisas grandiosas. É o que a gente acha. Mas as pessoas, elas acham que para você ser vitorioso, você tem que ter tudo isso. Para você ver coisas espetaculares de Deus na nossa vida, a gente precisa viver coisas grandiosas. E que a gente acha que é grandioso. Quando falamos muitas vezes em vitória, geralmente a gente pensa, as pessoas pensam em algo grande, espetacular. Ganhei um carro, ganhei uma casa, meu salário é bom, meu emprego é bom. Mas a gente muitas vezes, querido, a gente não para pensar. E eu quero te levar para que você pare um pouco e comece a observar as pequenas vitórias no seu dia a dia. Para pensar. Para pensar. Pastor, eu não tenho carro, eu não tenho a casa, eu não tenho um bom salário. Mas para um pouquinho para pensar das pequenas vitórias que Deus te dá durante o dia. Durante todo o dia. Durante o seu dia a dia. E aqui eu anotei algumas coisas
Sabe aquele problema que parecia não ter solução? Mas de repente tudo se resolveu. Quando você está caminhando, querido, e tem um grande problema para resolver, quando você sabe que amanhã você tem um grande problema para resolver, e quando você menos espera, o Senhor já bateu o martelo e já te deu a vitória, e quando você menos espera, a solução chegou, o problema foi resolvido e você nem se dá conta. Para Deus nada é impossível. E aí a gente começa a ver que de repente aquele problema já foi resolvido. E sabe de uma dimensão maior ainda. É quando a gente tem aquele encontro casual com alguém, que é exatamente a palavra que você precisa ouvir. Quando você se encontra com alguém que faz muito tempo que você não vê, e que você está achando que não tem vitória na tua vida, que Deus não te deu uma casa ainda, Deus não te deu um carro, Deus não te deu um bom salário, mas a gente não para pensar das pequenas vitórias que Deus nos dá no dia a dia da nossa vida. Quando você abre os teus olhos pela manhã, quando a misericórdia dele é renovada na tua vida todas as manhãs. Quando você levanta, vai para o seu trabalho e agradece o teu trabalho. Quando você tem o seu salário, quando você senta na mesa, tem o seu café, tem a sua comida, tem o seu alimento. E que a gente acha que isso passa desapercebido para a gente. Porque muitas vezes, querido, o culto da vitória, é eu profetizar exatamente isso. Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar um carro. Deus vai abrir um emprego para você que você vai ganhar 20 vezes mais. E eu creio que para Deus nada é impossível. Ele pode fazer isso na tua vida. Mas antes de fazer tudo isso, Ele quer que nós paramos para pensar um pouquinho. E vimos as pequenas vitórias que Deus nos dá no dia a dia. Sabe quando você levanta de mau humor com os burrinhos? Sabe quando você levanta com os burrinhos, braba? Quando você nem bom dia dá para ninguém? Quando está um baita de um sol, e aí você olha e parece que o dia está cinzento, que está feio. E quando você tem coisas para resolver, aí vem aquele encontro casual de uma pessoa que você não vê há anos, que você não vê faz tempo. E há aquele encontro e aquela pessoa que há tempos que você não vê, te traz uma palavra. Te traz uma palavra de ânimo, de vitória sobre a tua vida. Sabe quando a gente ouve aquilo assim? Eis que o Senhor manda te dizer. E a palavra vem, e a vitória vem, e a bênção vem sobre as nossas vidas. Sabe quando nós estamos assim, que aí a pessoa vem e te traz uma palavra e fala algo que você jamais esperava ouvir, porque Deus usa aquela pessoa, aquele encontro casual para dizer para você, você é importante, fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas, a vitória é minha, não há nada impossível que eu não possa fazer. E vem aquela palavra. E quem não gosta disso? E quem não gosta disso? E vem aquela palavra que te levanta, que manda os burrinhos embora, que espanta os burrinhos, que espanta tudo que não é de Deus na tua vida, que você olha e muda a história da tua vida, muda a história daquele dia. A gente não para pensar nessas pequenas vitórias. A gente quer coisas grandiosas, espetaculares, mirabolosas, mirabolantes.
A gente quer coisas grandes, a gente quer, mas aí vem alguém que está na fila do banco, que está na fila da lotérica, que está na fila de algum lugar, que está no seu emprego, que você não vê, que você não conhece, e vem a palavra de Deus sobre a tua vida, trazendo algo que você precisava ouvir para que você tivesse a vitória naquele dia. Quando você nem imagina, nem conhece. E a pessoa olha para você, eis que o Senhor manda te dizer nesse dia que para Ele nada é impossível. Quando a gente pensa nisso, querido, algo que é exatamente a palavra que você precisa ouvir, e que vem sobre você uma paz inexplicável em meio à tempestade. Quando você está correndo para tudo que é lado, mas aí vem aquela palavra de alguém casual, um encontro casual, e vem aquela palavra, e você está na tempestade, está na luta, está se afogando. E vem aquela palavra. E aquela palavra te traz uma vitória, e a tempestade cessa. O dia que estava cinzento começa a brilhar. Isso é vitória na tua vida. Porque para Deus nada é impossível. É vitória. Aí vem aquela paz em meio à tempestade. Uma mensagem que chega para abençoar a minha vida e a sua vida. Quem não gosta? Quem não gosta? Lá na imobiliária, tem um irmãozinho. Todos os dias ele vai lá na imobiliária. Todos os dias. Ou quase todos os dias. Ele abre a porta da imobiliária e ele abre a porta da imobiliária e diz assim: Jesus manda dizer que Ele ama você e a sua família. É uma palavra de Deus que vem ao teu encontro, que você está passando por algumas tempestades, e aí aquilo vem como uma paz sobre a tua vida, dizendo: fica tranquilo, porque eu amo a tua vida, amo a tua casa e amo a tua família. É isso que faz a diferença, que traz uma paz inexplicável e uma palavra que abençoa a nossa vida por muito tempo. E para vocês terem uma ideia, querido, semana passada, nem a pastora sabia. Semana passada, eu estava com uma dor de cabeça terrível, terrível. Nem ela sabia. Só Deus sabia. Terrível. E tomo meus remédios ali para pressão. Tomo certinho. E eu estava assim, estava com uma dor de cabeça terrível, que não passava. Tomava os meus remédios, tomava dor para dor de cabeça. E aí eu chego na imobiliária e eu fui orar lá na cozinha. Eu fui orar lá na cozinha. E eu pedi para Deus: Deus, me tira essa dor de cabeça, me alivia essa dor de cabeça. Mas sabe quando você sente que não é uma dor de cabeça, uma coisa natural? Que a gente que lida com as coisas espirituais, querido, é uma luta. Para mim estar aqui, para você estar aqui, para você estar aí do outro lado assistindo, há uma luta espiritual muito grande. Do bem e do mal. E eu estava com aquela dor de cabeça, e eu já tinha tomado remédio, já tinha tomado tudo. E geralmente, quando eu tenho alguma dor de cabeça, se eu tomar 2 remédios, aquele para dor de cabeça, Neosaldina, né? Alivia, como se tirasse com a mão. Medi a pressão, estava tudo certo.
E aí eu digo, isso é espiritual. Aí eu fui para a cozinha, comecei a orar, e eu disse para Deus, Deus, ele via essa dor de cabeça. Ele via. E muitas vezes a gente não se dá conta. Mas a gente, querido, que está na frente de uma obra, que está na frente da igreja, que é pastor, a nossa cabeça não para de dia, de noite, é sempre pensando em alguma coisa, sempre. E a gente não para. Mas a gente não para de pensar e não para de orar. Sempre em oração, sempre em oração. E essa oração na nossa vida é essencial. Porque muitas vezes você não precisa ir para a esquina, abrir a tua boca, gritar, orar, berrar, saltar, virar cambota. Muitas vezes a oração sua é sua com Deus. A sua oração, querido, não precisa ser gritar aos quatro ventos. Porque quem precisa ouvir é Deus. E Deus ouviu a minha oração. Passou um tempo. Porque na nossa vida a oração é essencial. É essencial. Na nossa vida é essencial. E depois, minutos depois, eu recebi uma mensagem de alguém que está longe. E a pessoa mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim, pastor, como que você está? Eu digo, estou bem. Ele disse, pastor, mas engraçado que eu estava aqui orando. E Deus mandou eu levantar uma intercessão por ti. Faz uns 10 minutos. E entre a mensagem que ele me mandou, foi exatamente o tempo que Deus tirou aquela dor de cabeça. Foi exatamente. Isso é uma vitória? Sim ou não? É sinal que Deus nos cuida e nos dá a vitória, porque para Ele nada é impossível. Porque para nós, muitas vezes, e para as pessoas, vitória, querida, é ter algo grandioso, espetacular. Não é isso. Ele disse para mim, pastor, faz 10 minutos que Deus mandou, Ele está orando por ti, intercedendo. E eu mandei dizer para ele, obrigado, meu irmão, porque Deus ouviu a minha oração. E faz 10 minutos que eu estava com uma dor de cabeça e essa dor de cabeça não passava. Eu comecei a orar e você intercedeu aí e essa dor de cabeça passou. Isso é vitória? É uma grande vitória. É grandioso. É vitórias no dia a dia que Deus nos dá. É vitória que Deus vai nos dando, que vai nos abençoando dia a dia. Não me deu uma casa, não me deu um carro, não me deu um monte de dinheiro, mas me deu o alívio daquela dor de cabeça. Vitória para a minha vida. Vitória para a minha vida. Isso foi coincidência? Não. Isso é cuidado de Deus. Porque coincidência, eu não creio em coincidência. Mas foi uma grande vitória de Deus no meu cotidiano, na minha vida, no dia a dia. Uma demonstração de cuidado de Deus sobre a minha vida. Então é isso que faz toda a diferença. As vitórias nem sempre vêm como a gente espera. Nem sempre vem como a gente espera. Diga comigo assim, às vezes, a vitória está no fortalecimento para enfrentar a situação.
e não na mudança da situação. A gente para nisso, a gente muitas vezes não para, querido, para pensar. A gente acha que vitória tem que ser algo, coisas extraordinárias, mas a vitória nossa muitas vezes a vitória vem no fortalecimento para nós enfrentar essa situação que muitas vezes a gente está passando na nossa vida. Ele não muda, ele não muda a situação, mas ele nos fortalece em si para enfrentar aquela situação. Isso é vitória, porque muitas vezes você olha e pensa, não, mas eu não vou conseguir, eu não tenho força para isso. E Deus vai lá e te dá força, e Deus te dá a vitória, mas te fortalecendo para que você possa passar por essa situação. Para que mude a história da tua vida. Então olha para o teu irmão e diga aí, às vezes a sua vitória está no fortalecimento que Deus te dá para enfrentar essa situação. Quer uma vitória maior do que essa? Quer uma bênção maior do que essa? Para pensar quantas vitórias durante o dia o Senhor te dá. Quantas vitórias o Senhor te dá. Mas Ele, muitas vezes, querido, Ele não muda a situação, mas Ele te fortalece. Ele te dá força para você perseguir. Outras vezes, Ele traz paz. Ele cede a paz dEle sobre a nossa vida. Para que a gente possa entender que Ele está cuidando de tudo. E que para Ele não tem nada impossível. Mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Em Hebreus 2,4, abre aí. Hebreus 2,4. Olha o que diz aí. Olha o que Deus diz. Hebreus 2,4. Olha aí. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Isso nos lembra que as vitórias acontecem conforme a vontade de Deus e no tempo de Deus na nossa vida. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Isso faz com que a gente lembre que as vitórias, elas vão vir na nossa vida, mas é conforme a vontade de Deus e no tempo dele. Quem tem um registro diário das vitórias de Deus sobre a tua vida? Quem já registrou isso? Eu quero te desafiar a partir dessa noite. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Você começar a registrar as vitórias de Deus sobre a tua vida no dia a dia. Pastor, mas como que eu vou anotar? Não sei, anota num caderno, faz uma agenda, anota no seu celular. É porque muitas vezes a gente não anota, porque a gente não se dá conta das vitórias de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando Ele nos livra de alguma coisa, quando Ele nos abençoa, como uma dor de cabeça que Ele curou, que Ele tirou. Uma vitória mínima que seja, mas Ele te dá a vitória. E eu quero te desafiar a partir de hoje, que você comece a anotar isso. Ou numa agenda, ou no teu celular. Comece a anotar. Faz um propósito aí. Para você ver que durante o dia, quantas vitórias o Senhor faz na tua vida.
quantos milagres o Senhor realiza na tua vida todos os dias. Anota para você ver. Registra pequenas e grandes vitórias no seu dia a dia. Anota. Anota as situações em que você viu a mão de Deus agindo a teu favor, te dando vitória. Começa a anotar isso, começa a mostrar para você. Aí você vai ver, vai chegar no final do dia, você vai olhar e diz: verdadeiramente, para Deus nada é impossível. Porque quanta coisa Ele fez para mim. E com o tempo você vai ter um registro, querido, de vitórias, de maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. Começa e para pensar nisso. Quantas coisas Ele já fez, quantas vitórias o Senhor tem feito na tua vida, tem te dado. Quantas coisas Ele tem feito. E que muitas vezes a gente acha que tem que ser algo grandioso, espetacular. É que muitas vezes a gente acha que a gente tem que dar satisfação para os outros. Que a gente precisa mostrar para os outros que o Senhor tem me abençoado. Para pensar nesse tempinho agora que eu liberei essa palavra sobre a tua vida. Começa a pensar e você vai ver quantas coisas o Senhor já tem feito na tua vida durante o dia. Quanta coisa o Senhor tem te abençoado. Quanta coisa o Senhor tem te dado a vitória. E quando eu estava falando dessa palavra, e quando eu estou falando aqui para vocês, o Espírito Santo está me trazendo à memória muitas coisas de que Ele já me livrou e de que Ele me deu vitória na minha vida. Esses dias, eu acho que eu não sei quando é que foi, mas eu vim aqui por baixo de carro. Foi na outra quinta, eu acho, né, Rosa? Eu olhei para o lado da rua. Eu olhei para o lado de cá, não vinha nada, não vinha ninguém. E eu entrei. Olhei para cá, não vinha ninguém. Quando eu olho para cá, o cara está cantando pneu, sim não? Bateu na minha caminhonete? Claro que não. Sabe por quê? Porque o Senhor me livrou, deu um livramento aquele dia. Eu disse para a Rosa, eu não vi esse carro. Nem vi. Eu só botei a mão por fora e pedi desculpa para o cara lá. E ele só fez assim para mim. Fomos embora. No carro a pastora disse assim: que livramento Deus nos deu. Que livramento, querido. Porque eu não vi, literalmente, eu entrei direto. Eu olhei para cá, não vinha nada. Só que eu me esqueci que é duas mãos, e vai e vem. E eu entrei, quando eu olhei para cá, eu olhei para a esquerda, não vinha nada e eu entrei. Quando eu entrei, eu só vi aquele barulho de pneu raspando. Pensa se o cara bateu na minha caminhonete. Claro que não. Sabe por quê? Porque Deus me deu um livramento, me deu a vitória naquele dia. Essa é a diferença. É coisas que a gente vai, olha para você ver, eu já contei duas coisas aqui que Deus fez. E se a gente parar para puxar a memória, vai ter muito mais coisa para contar. O dia a dia. Agora imagina se tem alguma coisa impossível para Deus. Tem pessoas que pensam que tem. Tem pessoas que não creem. Mas para Deus, querido, não há nada impossível. Para Ele, não há nada impossível. Ele te deu saúde, Ele te deu o teu emprego, Ele te deu a tua casa onde você está, Ele te deu tudo o que você precisa. É muita vitória na tua vida. É muitos milagres que Deus está fazendo. É muitas coisas. E que a gente precisa saber. Que você vivendo o que você está vivendo. A tempestade que você está vivendo. O deserto que você está passando. Mas creia
que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O Senhor vai liberar sobre a tua vida a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção, a restauração em todas as áreas da tua vida. Talvez a gente espera uma coisa grandiosa e Deus vai começar a fazer na tua vida coisas pequenas, para que o nome dele também seja glorificado através das vitórias e dos milagres pequenos. Porque para ele não tem nada impossível. O Senhor, ele cura câncer. O Senhor, ele liberta. O Senhor tira do vício, tira das drogas. O Senhor pega aquele que ninguém acredita e leva e coloca em lugar de destaque, de honra. Para ele nada é impossível. Então, para a tua vitória, não tem nada impossível. Creia somente que ele é o Deus do impossível. Fica de pé, querido. Fica de pé, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Sabe quando eu falei, quando há um encontro casual, e eu creio que essa noite o Senhor nos colocou frente a frente. Talvez pessoas que a gente nem conhece, que eu nem conheço, e que talvez vão assistir ou estão assistindo essa palavra. E essa palavra que o Senhor tem para a tua vida, Ele está dizendo para você que está aí nos assistindo, Ele está dizendo, nada é impossível para Ele. Eis que o Senhor manda te dizer que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Então coloca a mão no seu coração, você que está aí na sua casa, você que está aqui, venha para diante do altar. Talvez essa noite, querido, talvez essa noite você vai só agradecer a Deus. E dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não dei conta de ver, Senhor, as vitórias, os milagres que o Senhor tem me dado no dia a dia. Os livramentos que o Senhor tem me dado no dia a dia. As portas que o Senhor tem aberto no dia a dia para mim. Talvez, querido, você em algum momento, você pensou, você que está aqui, você que está aí nos assistindo, talvez em algum momento você achou que tinha algo impossível para Deus. Mas para Ele não há nada impossível. O Senhor manda te dizer essa noite que Ele vai curar, que Ele vai restaurar, que Ele vai restituir, que Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar a tua casa, a tua família. Ele vai trazer vitórias sobre a tua vida, Ele vai fazer milagres na tua vida. Porque através da tua vida, e é por meio da tua vida que haverá sinais, maravilhas e milagres. E o dom do Espírito Santo se manifestará na tua vida. Porque será de acordo e com a vitória de Deus. E com a vitória, com a vontade de Deus na tua vida. Ele te fortalece essa noite. Ele te traz força. Ele te traz ânimo. Ele abre portas aonde não tem. Ele cria caminhos para você trilhar.
Então para Ele não há nada impossível. Nada é impossível para Deus. Não tem nada impossível. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu dos teus sonhos. Ele não desistiu dos teus projetos. Ele não desistiu da tua vida. Ele não desistiu da tua casa. Ele não desistiu da tua família. Comece a registrar agora cada vitória, cada milagre que o Senhor tem feito na tua vida. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você não está só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Diga isso, diga. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Diga isso, diga. Deus do impossível, Ele não desistiu de você. desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Bota a mão no seu coração. Comece a orar. Comece a dizer: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa enxergar as vitórias, os milagres que o Senhor tem realizado diariamente na minha vida. Ajuda-me a não buscar apenas as coisas espetaculares, mas a reconhecer que a tua mão, nos mínimos detalhes da minha vida, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos dando vitória, Senhor, nos fortalecendo, Pai, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue, Senhor, nos fortalecendo e trazendo a nossa mente, Senhor, ao nosso coração, que para o Senhor não há nada impossível. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você é um milagre de Deus. Aleluia! Essa é a maior vitória na tua vida. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus.
Você que está aqui, você que está aí na sua casa, você é um milagre de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Registre. Faça um registro aí de tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Registre tudo para você ver. Quando chegar no final do dia, você vai ver quanto Deus tem abençoado a tua vida. Quantos milagres, quantas vitórias Deus tem te dado. Para pensar. Quem tem espelho em casa? Quem tem espelho? Então você vai chegar lá agora depois, você que está aí na sua casa, você vai chegar diante desse espelho e olhar e vai dizer: você é a maior vitória. Você, querido, é a maior vitória de Deus. Você é a maior vitória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É bênção de Deus, né, irmão? Vitória de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente acha que as coisas são impossíveis, Deus vai lá e muda a história. Amém? Amém? Levanta a tua mão, você que vai trazer aí. Desculpa. Você que está aí na tua casa. Você que está aí na tua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos. E que traga vitória para você. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa realizar grandes milagres. Trazer vitórias todos os dias. Como tem sido na tua vida. Em nome de Jesus. Domingo, 9h da manhã, culto da família. Estamos te esperando aqui na Igreja Batista Maranata, na rua Silva Jardim 396, na parada 61 de Gravataí. Vem estar conosco com a palavra de Deus para a tua vida também, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?